Muito bem, Lucas 16, verso 19 em diante, eu vou ler e vou explicar. Lucas 16, verso 19 em diante, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. O primeiro contraste é o contraste em vida. Segundo contraste, na morte. Aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O segundo contraste, então, na morte. Um levado para o seio de Abraão e outro para o inferno. Terceiro contraste, depois da morte. No inferno, verso 23, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males? Agora, todavia, ele está consolado, tu, entretanto, em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Para mim, o desafio básico é desafios da vida presente, tá? Para mim, o desafio básico dessa parábola, que é uma parábola, o desafio é uma vida, evocando a nossa vida ao exercício da generosidade. Justamente porque o que acontece com esse cidadão aqui é o contrário, é a falta de generosidade. Começa onde essa conversa aqui? Em Lucas capítulo 15, verso 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Quer dizer, a liderança religiosa lá não gostou muito do jeito que Jesus Cristo se aproximava de gente que em nenhum momento Jesus Cristo disse que não eram pecadores. A questão não é receber pecadores, a questão é um possível processo de contaminação. Jesus, então, propõe várias parábolas, ele está no contexto de parábolas, nada lhe falava sem parábolas, para que estes vendo, não vejam, ouçam, não entendam, venham a ser por ele curado. Então, tudo que Jesus falava, ou muito, na verdade, 1/3 do ensino de Jesus Cristo era por parábola. Então, Jesus Cristo falando por parábola começa a demonstrar por que ele está se referindo a esse grupo de pessoas, que notadamente tem 2 grupos. A vida só tem 2 grupos. Aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno. Enfim, é simples assim. Não tem terceiro grupo, quinto, 40º, só tem 2 grupos. O mundo é notadamente dividido. E não é dividido entre, como a gente gosta de dizer, entre ricos e pobres, escolarizados e não escolarizados, entre raças, nada a ver com isso. Aliás, raça só tem uma, raça humana, beleza? Então, na distinção, é só ensinar alguém a respeitar tudo que vem de Deus e todos os problemas estão resolvidos. Feminismo, racismo, tudo que é ismo aí resolve. É só a gente aprender a respeitar aquilo que é de Deus. Se Deus respeita, eu respeito, ponto. A gente pode até desrespeitar, por exemplo, quem Deus está colocando dentro da igreja. Isso não foi só um problema de gentios e judeus, mas foi um problema de não aceitar o que Deus faz. Quando a gente não aceita o que Deus faz, a gente agride quem Deus não quer agredir.
Jonas foi assim, não queria aceitar o que Deus estava fazendo. Eu sabia que você era misericordioso, um Deus temente, um Deus misericordioso que abençoa aqueles que se arrependem, e eu não quero dessa forma. É óbvio, tinha razões. Eu não sei se a gente estivesse no lugar de Jonas, pensaria diferente, já que aquele grupo de pessoas era a terceira vez que estavam tentando invadir Jerusalém, e toda vez que invadia, na hora, o primeiro que caía era o rei, e o segundo que caía era o sacerdote. E o pai dele era sacerdote, profeta, né? Já que ele era filho de Amitai. Então ele cresceu sob o risco de ter o seu rei morto e o seu pai morto. E estes camaradas que não aliviavam, né? E chegavam lá, passavam literalmente como uma grade por cima das pessoas, pegava a espada na mulher grávida, da vagina para cima e abria e deixava morrer a mulher e a criança, e coisas daí para mais, né? Então imagina que eu acho que nenhum de nós nutriria um bom sentimento. Alguém fala alguma coisa contra nós, a gente não quer nunca mais falar com a pessoa, que dirá fazer um trem como esse, né? Então é por isso que Jonas diz, eu não quero falar para ele. Mas Deus quer, e agora? Agora nós temos um problema entre o que Deus quer e o que nós queremos. Esse sempre é o problema. Sempre vai ser o problema. O problema é entre o que Deus quer e aquilo que nós queremos. A nossa luta é contra Deus. Então é só ensinar se Deus então vai respeitar aquilo que no meu entendimento não devia nem estar vivo, beleza. E aí eu tenho dificuldade, eu tenho problema, mas Deus está mandando, eu vou fazer. É só isso, tá? Então a gente ensina a respeitar o que Deus respeita, e todos os problemas de ismos estão resolvidos, inclusive quem entra na igreja, se Deus está mandando, está resolvido o problema. A gente não precisa se preocupar em quem entra na igreja, não sei, as pessoas têm um medo estranho, né? Nossa, o que acontecer que o fulano entrar na igreja? Irmão, se pisar na bola e ficar com uma vida de qualquer jeito, você, do jeito que entrou, sai. É simples. Não tem negócio de entrou aqui, agora faz o que quer. Isso aqui na casa da mãe Joana, nem lugar é. Beleza? Então a gente tem que parar com esse negócio. Você recebeu, recebe. Recebe, abre o coração e anda na linha. Todo mundo. Todos nós. Né? Andando na linha, Deus vai abençoando e dizer, agora está errado. Você dizer, sim, senhor, está errado, e muda, e aí vai. Não tem negócio de, aí eu cresci assim, nasci assim, vou morrer desse jeito. Só quem faz isso é quem vai para o inferno. Esse é um ditado, literalmente, de quem vai para o inferno. E nasceu daquele jeito, cresceu daquele jeito, e morreu daquele jeito. O ladrão, o Lázaro foi, o rico foi assim, viveu imutável. Quem é imutável vai direto para o inferno. Nós somos mutáveis. A gente muda. Então, na caminhada, mais do que acertar, é a disposição em acertar. Então, olha, isso aqui, acho que eu cometi um erro, me perdoe, vou tentar mudar. Então, cuidado, tá, gente? Com essa questão de... A diferença entre o perseverante e o teimoso é, literalmente, a diferença entre o teimoso e o perseverante é o acerto e o erro. O perseverante, ele persevera no acerto, e o teimoso, ele persevera no erro. Tá? Aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Provérbios 29:1. Todos nós somos chamados ao arrependimento. Não é só nessa parábola e nem só na conversão, não se engane. A conversão é o primeiro dos muitos arrependimentos que eu e você vamos ter que fazer na vida. Você olha para trás e... Qual é o discurso que o mundo tem? Eu fiz, mas não me arrependo. É isso que o mundo fala direto. Direto eu estou ouvindo assim, eu entrei na igreja agora, mas não me arrependo de nada do que eu fiz. Porque o cara não quer briga por onde ele passou. Não, se você não conseguir dizer isso, você tem que duvidar se você está indo para o céu, irmão. Se você já não falou de novo na sua vida, espero que mais esporádico, mas eu me arrependo de não ter feito isso. Irmão, cuidado. Porque a vida cristã é uma vida carregada de arrependimentos. Porque a gente está em processo. A gente já está salvo, mas ainda em processo de limpeza. Ok? Então, por conta da limpeza, a gente precisa ir se arrependendo. Então, burro chuco, meu amigo, não tem lugar dentro da igreja por causa daquilo que Deus está fazendo na vida de todos nós. Tá bom? Não tem ninguém fora desse processo. Então, aqui os fariseus estavam reclamando, não gostavam, né? Então, notadamente, dois grupos, várias parábolas. Verso 3, a parábola da ovelha perdida, tá vendo, fariseus? Da dracma perdida, tá vendo, fariseus? A parábola do filho pródigo, que na verdade não tem filho pródigo, né? A parábola, verso 11, continuou, certo homem tinha 2 filhos. Então, o nome da parábola, esses negritinhos aí é um problema, né? O nome da parábola é a parábola dos 2 filhos. Tá? Quem estava perdido? Os 2.
os publicanos e pecadores, e os fariseus e escribas. Um dentro da igreja e outro fora. Tem gente que acha que ficar dentro da igreja está perdido. E tem gente que acha que está fora da igreja está salvo. Nossa, velho, é umas misturas que as pessoas têm na cabeça muito estranha. Quem está salvo vai querer estar dentro da igreja. Mas quem está dentro da igreja, não obrigatoriamente está salvo. Se demonstrar, porque eu não sei se a pessoa está falando a verdade ou não. A gente vai saber isso no último dia, seguramente. Então, eu falo para quem vai fazer profissão de fé. Não minta. Fala a verdade. Você acredita em Jesus Cristo, no seu coração, que Ele ressuscitou dentre os mortos? Acredita. Você confessa Ele como Senhor da sua vida. É Ele que vai mandar na sua casa agora? Ah, sim, Senhor. E se fizer sim, Senhor, com figas, sim, Senhor, com figas dentro do coração, irmão, no último dia você por mim passa, no outro dia não passa. E vai passar por mim se continuar mentindo a vida inteira. E se em determinado momento também o negócio vier à tona, eu sempre digo, o lobo não consegue ficar muito tempo vestido de ovelha comendo capim. Lobo quer carne, irmão. Não adianta. Lobo não quer capim, quer carne. Pode até vestir de ovelha, mas por dentro é lobo. Na primeira oportunidade, é um instinto. Aliás, quem até Heidegger reconhecia isso, que nem crente era, né? De uma radical diferença entre o humano e não humano. E aí teve alguém que diz, eu não acredito nisso. Eu disse na faculdade, lá na UFMT na época, pois para você, Heidegger enxerga o que você está falando como... Ele usa essa expressão, tá engraçado. Os crentes, os ímpios não conseguem nem mudar a expressão, né? Aquele que não aceita a radical diferença que existe entre humano e não humano é uma mente caída. Olha a expressão que ele usa. Então, para Heidegger, você é caído. Nossa, o cara fica louco porque ele sabe de onde ele está tirando essa linguagem. Eu também sei, mas enfim, né? Problema dele. Então, nesse sentido, tem dois perdidos, dentro da igreja e fora da igreja. E vem a parábola do administrador fiel. O ponto disso aqui, que ele começa a pender para um outro lado, verso 2, mandando chamar, lhe disse, o que é isso que eu estou ouvindo a teu respeito? Presta contas da tua administração. Nem sempre nós ganhamos de maneira equivocada. Às vezes o erro está na gestão e não na conquista. A gente pode conquistar coisas de maneira legítima e eu creio que muitos de nós crentes nos preocupamos com isso, em termos trabalhos honestos, em prestarmos atenção se nós não estamos ganhando dinheiro de... como é que quem ganha juro à toa, assim, esqueci o nome agora. É isso. Ganhar, se a gente está exercendo agiotagem, cai fora disso, beleza? Se a gente está ganhando dinheiro em prostituição, se a gente está ganhando dinheiro em cafetinagem, se a gente está ganhando dinheiro em drogas, e aí, nossa, pastor, pelo amor de Deus, o fulano ali, tal, parará, beleza. E aí todo mundo fica preocupado em ganhar o dinheiro do jeito certo. Mas a gente se esquece que a gente também vai prestar conta na gestão do que ganhamos corretamente. E aqui não me parece, nenhuma acusação é feita contra ele, de que ele tenha ganho o dinheiro dele errado. Então, por isso que ele está dizendo assim, você presta conta de como é que você gastou. E aí os crentes, eu acho, que tem, sei lá qual é a porcentagem, mas tem uma galera grande, eu poderia até dar nome, se quiser, nas minhas andanças por aí, tem gente que não administra corretamente, e eu nem estou falando por isso de você ganhar R$100 e perder, e gastar 150. Eu não acho que a maioria dos crentes fazem isso. Eu acho que a maioria dos nossos problemas está nisso aqui, ó, verso 14. Os fariseus eram avarentos. Paulo vai falar aos Colossenses, de uma lista, aliás, tem vários deles, né, textos, mas especialmente, Paulo vai falar aos Colossenses numa lista de problemas, onde ele diz que, literalmente, a pessoa que é avarenta, ele faz isso com uma lista de pecados, e a pessoa que está gastando dinheiro errado, entre demonstrar que estão cheios do lado de outros problemas, como, por exemplo, cheios de injustiça, malícia, avareza e maldade, inveja e assim por diante. Então, onde tem avareza, tem outras questões dentro também. Tá? Ele vai dizer aos Colossenses assim, façam morrer. Irmão, não é só na conversão que nós ressuscitamos junto com Cristo. Existe uma outra postura que na nossa caminhada
É por isso que eu disse que é uma caminhada de arrependimentos, que a gente vai precisar fazer morrer. Cristão que é cristão tem que morrer todo dia, irmão. Um dos grandes problemas nossos é que a gente não quer morrer. Fulano, faz assim, na hora que eu quiser. Tá bom, na hora que você quiser, até 5 horas da tarde, do jeito que eu quiser. E aí começa, velho, sabe? O negócio assim, você fica tentando empurrar o seu jeito. Impressionante como a gente não é capaz de olhar a situação e dizer, isso aqui está errado. Tchau, e vou fazer de um novo jeito. Vou morrer do meu jeito. Talvez do meu jeito pode até dar certo, mas está incomodando, está atrapalhando. A Bíblia diz que se tem coisas que, por causa da minha consciência, que afeta meu irmão, eu devo prestar atenção nisso, eu devo ter cautela, precaução, que dirá minha família, que dirá meus filhos, minha esposa, meu marido. Sabe, a gente tem que ter um mínimo de bom senso. Então, ele diz, faça morrer a vossa natureza terrena. E a gente fala de prostituição, não fala de glutonaria, né? Quase na igreja não se fala. Comer demais é pecado, irmão. Tem que comer de menos. Fecha a boca, põe garfo na boca. Esse negócio de comer demais tá um erro. Beber demais é um erro e comer demais também. Tá? Vamos deixar isso bem claro, porque a igreja não gosta, parece, que de falar de glutonaria, eu sei lá por quê. Eu nunca ouvi quase a igreja no meu crescimento e convivência na igreja falar de glutonaria. É muito estranho, muito estranho. Então eu não quero esse negócio no meio da igreja, não quero. Tá? Se eu vi em casamento esse negócio de esbanjando, eu vou falar. Tá? Então é bom a gente, todo mundo, janta em casa e vai para o casamento e come pouco. Não é para nego ficar gastando um monte no casamento não, porque vai ouvir. Tá? Não é quem está produzindo a festa, vai ouvir quem está comendo e se aproveitando da festa. Tem um monte de gente que não está casando porque não tem dinheiro para dar comida para os outros. Por quê? Porque na hora de casar, o cara parece que ele tem que dar um jeito de ir para 100 pessoas dar comida para aquela noite e mais 5 dias. Não, irmão? Você tem casa, bicho, você tem trabalho, você come na sua casa. Tá doido? Então, assim, tem gente dentro da igreja que está se apurando para fazer um casamento que deveria ser muito mais simples, muito mais barato. A pandemia ajudou, né? Casa, irmão. Casa, porque a hora de casar é agora. Mas a gente não precisaria da pandemia para entender essas questões. A gente deveria fazer morrer a natureza terrena. E dentre as coisas que ele fala, paixão lasciva, a gente fala isso, né? Desejo maligno, e ele diz, avareza. Inclusive a avareza que é idolatria. A avareza que é idolatria, porque idolatria basicamente é você colocar alguma coisa em primeiro lugar, no lugar de Deus. Então a avareza, por definição, é você não ter um coração aberto para compartilhar daquilo que generosamente alguém compartilhou contigo. Porque ninguém dá o que não tem, não posso esperar isso de um ímpio, eu tenho que esperar isso de um crente. Nós fomos, sobre nós, derramado o Espírito Santo sobre nós. Nós somos amados abundantemente. Deus, o texto de Pedro fala de muita misericórdia exercida. A sua misericórdia já é suficiente. Ele fala de muita misericórdia, entranháveis afetos de misericórdia. Olha só que interessante como fala da abundância de Deus em relação aos crentes. Eu tenho dificuldade de enxergar onde é que está a generosidade. Tem gente que não tem generosidade no bolso, não tem generosidade no coração, não tem generosidade na mente, não tem generosidade no tempo, não tem generosidade nas energias. Tudo é dado de maneira comedida. Deus não fez isso com a gente. Deus nem faz isso com a gente. Não é que ele não fez, ele não faz isso com a gente. Deus, quando ele dá, ele nunca dá pensando somente em nós. Então, tudo que ele dá de maneira sobrando. O consolo que vocês receberam é para que o dia que vocês tiverem alguém, eu já estou dando até a mais, para que vocês consolem outra pessoa. Então, Deus consolou até coisa que a gente não precisava de consolo. Mesmo no momento precisando de consolo. Ele deu de maneira sobrando, irmãos. Para a gente ser tão consolado, diga, não, nossa, eu tenho até demais para mim. O problema é que o crente, tudo que ele recebe demais, ele acha que é para conta pessoal dele. E aí eu vejo o crente, para a gente falar em distribuição de riqueza social, a gente deveria falar de distribuição de riqueza pessoal. Toma vergonha na cara, tem um monte de crente que não faz isso, irmão. Vem falar de sociedade para cima de mim, não vem com essa conversa para cima de mim, não.
Tem que ter generosidade na vida pessoal. Em si. O cara, nem o dia do Senhor não é dele, que é o domingo, e o cara acha que ele está fazendo um favor se ele vier 2 horas a 3 horas no domingo. O cara não é generoso nem com o que não é dele. Generoso é, se é o dia, irmão, é o dia que nem seu não é. É a saúde que nem sua não é. É um trabalho que nem seu não é. E a gente fica discutindo, será que no trabalho eu posso falar da palavra? Será que não vai dar um problema? Nossa, se alguém fosse usar do mesmo critério que você está usando para a palavra chegar até você, eu não sei se tinha chegado. Ou faz como, não é sempre que ele faz isso. Estava numa reunião do conselho, nas minhas andanças por aí, chega alguém, viu? A gente queria seguir Jesus Cristo. Tem alguém que pode nos apresentar Jesus Cristo? Isso não acontece sempre. De vez em quando Deus pega alguém pelo... Tipo Nabucodonosor, que pegou pelo nariz lá e tirou de lá. Deus pega outros pelo nariz e leva para dentro da igreja. Por quê? Porque a gente tem dificuldade com generosidade. Generoso. Um coração que faz mais do que pede. Sabe aquele negócio? Filho, tá chovendo, vai lá e fecha a janela do seu quarto. Beleza? Beleza. Aí o pau torando de chover, você desce. A janela do quarto do vizinho, do irmão, está fechada? Ninguém falou do meu. Não falou do vizinho. Parece crente, velho. Não vai lá e compartilha na palavra. Você vai lá, o que é para compartilhar? Jesus Salvador, Jesus Salvador. Mas eu quero ouvir mais. Não, mas me falaram só isso, eu já estou falando até demais. Abundância. Quando é que as pessoas conseguem olhar para você e enxergar que você faz muito mais do que lhe pediram? Muito mais daquilo que era esperado. É isso que Paulo fez. Trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo diz, para que a graça de Deus não se torne vã dentro de mim, para que a graça de Deus não seja inútil dentro de mim, para que aquele camarada, o resgate do soldado Ryan, para mim a cena mais marcante é quando morre um monte de gente para poder salvar o cidadão e agora vê se presta e toma rumo na sua vida, e lá diante, na velhice, ele vai diante lá do camarada que o resgatou, que morreu por ele, e ele diz à família gritando, diga a eles que valeu a pena, diga que eu fui um pai melhor, diga que eu fui um cidadão melhor, diga que eu fui gente, diga que prestou, diga que deu jeito, que aquilo que eles morreram, que o sacrifício deles valeu a pena por mim. Parece que tem gente que ainda não se tocou disso, que a gente precisa manejar bem a palavra da verdade, diante de Deus, não é na escola dominical. Não tem nem vergonha na cara de pedir um texto e você não saber nem onde é que está. Ok, irmão, decora, vai para casa e decora, dá um jeito. Mas é muito. Jesus morreu para poder falar isso para nós. A gente acha que não está entendendo da graça superabundante que Deus dá. Onde abundou o pecado, não abundou a graça. Superabundou. Se fosse 0 por 0, estava bom, tinha pago, irmão. Sabe? Generosidade. Quando eu olho para essa parábola, eu tenho a impressão que os fariseus não gostaram, como diz o texto, no verso 14 do capítulo 16. Os fariseus, ele podia ter dito isso a respeito dos pecadores e publicanos, mas ele fala, os fariseus eram avarentos e ridicularizavam Jesus Cristo. Por quê? Porque você pede para fechar a janela e ele fecha uma. Mas tem 10 abertas, mas você falou só uma, eu fechei uma. Pelo amor de Deus, velho. Tem coisa que não precisa falar, irmão. Você pediu para eu chegar às 9 horas, eu vou chegar às 5 da manhã. Generoso. Pediu para eu sair às 11, eu vou sair 2 horas da tarde. Generoso. Pediu 10, eu te dou 100. Generoso. Tem que aprender o conceito de generosidade na vida. Por isso é que um dos critérios para, já lá no Antigo Testamento, peguem homens de verdade, que diz o ter? Lá, para escolher junto com Moisés, homens de verdade que aborreçam a avareza. Não serve para ser líder da igreja quem tem um coração pequeno. Pequeno em relação a dinheiro, pequeno em relação a tempo, pequeno em relação às energias, pequeno em relação a tudo que Deus tem abundantemente compartilhado conosco. Fulano, faz isso. 7 horas, dá para ser 7h05. 7h05, e fica... Não, quem está na liderança sabe que não dá.
Simplesmente não dá. E você vai dizer, mas paga? Não tem dinheiro que paga o que a gente está fazendo, irmão. Quer dizer, tem um pouco, tá? Um pouco para pagar, mas não tem dinheiro que pague. A gente vai receber, alguém disse para mim uma vez, por que você está indo embora? Se agora que você vai colher seus frutos. Eu falei, irmão, o meu pagamento eu recebo de Deus e Ele não fica devendo nada para ninguém. Se eu fosse esperar a igreja pagar por aquilo que estava sendo feito, eu não tinha nem começado. Nem vou dizer nomes para não botar nas costas dos outros, mas isso aqui eu falo onde eu passei e por onde eu passo. Seja generoso. O que a pessoa pedir para você, faça muito a mais. Qualquer coisa. Dá para tocar 2 músicas? Até 10. Está pronto aqui, ó. Isso, generoso. Dá para visitar o fulano? Dá até para mais. Tem mais alguém que precisa visitar? O senhor nem pediu, mas eu visitei fulano, Beltrano e Ciclano. Isso. Generoso. Porque é isso que o varento era. Ele era generoso com ele. Então, antes de você ser empolgado e querer fazer uma leitura absolutamente restritiva ao texto, achando que o trem é rico e pobre, está muito longe de ser rico e pobre aqui. O problema está na falta de generosidade. Deus diz assim no verso 15, Jesus lhe disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, está vendo? Mas Deus conhece o vosso coração. Aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. E uma das coisas que faziam demonstrar que os fariseus estavam errados em relação a Cristo é que eles não eram generosos nem com a mulher dele. Quem repudiar a sua mulher... Aí você diz assim, no nosso contexto hoje, né? Ah, não pode ter separação. Não, você não está entendendo, irmão. A separação que acontecia aqui é porque o judeu chegava, deixa eu ver minha mulher, lavou a louça errada, não quero essa, troca. Deixa eu ver minha mulher, o tapete está do lado errado, essa não serve, troca. Deixa eu ver, lavou a roupa certa, não, troca. Era desse jeito, irmão. Estava repudiando por asneira. Não é para repudiar nem por asneira, não é. Nem por coisa importante, não é. Não é para repudiar, mas para mostrar um coração absolutamente restritivo. O camarada não era capaz de ser generoso com a esposa, com aquele que ele desfrutava de prazer, com aquele que estava debaixo da sua casa, com aquele que, para mim, essa sim é uma cerimônia crente. Quando no Antigo Testamento ele diz, estende a tua capa sobre mim. Por quê? Porque era o contexto daquele, era o pedido de casamento. Quando ele estendia a capa e dizia, minha capa, que é a capa de guardar da chuva, mas é também a capa de guardar do frio, mas é também a capa de guardar dos espinhos, é também a capa que eu me cubro à noite, é com ela que eu sobrevivo e é com ela que eu ganho a vida. O que tiver debaixo dessa capa, deita aqui junto comigo, fica aqui junto comigo, porque o que tiver na minha capa está na sua, o que tiver na sua está na minha. Essa é uma cerimônia, eu já disse para minha filha, essa cerimônia eu faço, estende a tua capa sobre mim. Isso é um bom pedido de casamento. O cara não consegue pagar nem a conta de luz da casa dele, o cara vai, pastor, vou casar. Toma vergonha, irmão, pelo amor de Deus. Vai querer estender a capa sobre o quê? Vai passar fome junto com uma vida de amor. Que viagem é essa? Como é que é o nome aqui, no Paraná era Copel. Como é que é o nome aqui da luz? Eu esqueci agora. A empresa de luz aqui? Como é que é? Neoenergia. Eu ia falar FEB. FEB é a mulher da Bíblia lá dele, né? Um cara da Bíblia. A Neo, né? Era SEB. SEB, né? O cara não paga nem a SEB, velho. Não, você tem que pagar. É os solteiros aí que estão me ouvindo aí. Tem que, vai lá e faz mercado. Tem que fazer. O cara não quer nem ir no mercado. Ele acha que abre a geladeira e brota. Faça-te, abra-te, César. Shazam, e vem o sanduíche lá. Não, irmão. Não funciona, tem que ir lá no mercado, velho. Tem que gastar a gasolina. O cara, nem que você dê o dinheiro para ele faz beijo para ir no mercado. Nossa, mano, não faz isso na minha frente, não. Não é nem meu filho, não. Se você fizer isso na minha frente, você vai ouvir. Nem que você não queira casar, vai ouvir 2 vezes. Porque as coisas, a sua casa não é hotel.
Sua mãe não é sua empregada. Seu pai não é seu mordomo. Toma vergonha. O cara quer estender a capa sobre o outro, ele não quer nem de graça levar as coisas para... Então, o que falta aqui, eu podia parar aqui, irmãos. A parábola é uma chamada para nós, para prestarmos atenção. O que é que alguém consegue dizer, sem que alguém preste conta para alguém, porque aqui ele está querendo dizer, vocês se justificam diante dos homens. Não tem a ver com justificativa, tem a ver com postura de vida. Não tem a ver com falar para os outros, tem a ver com o que nós somos. Se Deus é, nós também precisamos ser, em alguma medida, obviamente. Ele é onisciente, nós não somos, onipotente, nós não somos, onipresente, nós não somos. Mas os atributos comunicáveis de Deus, amor, alegria, ele comunica e compartilha, porque faz parte da natureza dele. E uma das coisas... Aí todo mundo fala, Deus é amor. Uhum. Todo mundo gosta de falar disso. Mas ninguém fala que Deus é generoso. E a igreja precisa aprender. A igreja que eu estou falando somos nós. Que em tudo que vier à minha mão, a gente tem o texto lá que diz, faze conforme as tuas forças. Hebreus vai dizer que na nossa luta contra o pecado, ainda não resistimos até o sangue. Ou seja, tem mais força para dar, bora, gasta o gás aí, bicho, para pegar uma vida santa. Gasta o gás para você ser uma pessoa melhor. Gasta o gás para você ser um marido melhor, uma mulher, um crente melhor, um evangelista melhor. Deus foi generoso e derramou a palavra de Deus sobre o seu coração. Me admira John Lennon, que está vivo, me admira Jim Hala, está vivo, e todos os vezes que passaram por um tremendo abacaxi, um no meio da universidade, o outro no meio do hospital, onde quer que eles trabalhavam. O meu trabalho está para ser debaixo da glória de Deus. Eu preciso refletir Deus onde eu estou, mas é proibido. Não tem, eu vou para lá, mas elevado diante de Deus. Deus é que importa. Eu sei que eu tenho limitações, eu sei que eu tenho dificuldades, mas as pessoas precisam ver generosidade em nós. Não dá. Esse Jean Paul Sartre dizia que esse era um dos grandes problemas das pessoas, falta de generosidade. Ele dizia, não fazem nem para ele, que é enfiar esse Jesus Cristo para nós. Eles deveriam, Jean Paul Sartre fala isso, deveriam ter vergonha na cara e pregar para eles mesmos. Essa era uma das coisas que ele tinha raiva. Falta generosidade. Dos caras aqui, nem com a mulher não tinha. Se não tinha com a mulher, vai ter com publicano e pecador? Jamais. Então vem esse camarada que se vestia de linho finíssimo, aí, mano, para gastar com ele, né? Terno padrão italiano. Com os outros, pano de chão. Se der. Porque nem isso ele não fazia. Então, claramente, é uma demonstração de que um dos desafios aqui é um desafio à generosidade, e eu queria que nós prestássemos atenção. Não tem nada a ver com eleição, nada a ver com isso, né? A gente está nesse momento histórico da igreja, mas tem a ver com vida. O que é que, quando alguém lhe pede, você faz mais do que ele pediram? Você consegue dizer diante de Deus assim, eu estou trabalhando? Por quê? Porque eu não quero que a graça de Deus se torne vã na minha vida. Uma graça de Deus que seja inútil. Eu quero poder chegar diante do Pai e dizer, Pai, obrigado, valeu a pena. Valeu a pena porque você pediu isso para mim, eu fiz mais do que a minha obrigação, mas fiz. Fiz porque o Senhor foi generoso comigo, eu tentei ser generoso. Generoso com palavras, generoso com dinheiro, generoso com bens, generoso com tempo, generoso com evangelismo, generoso de amor, generosidade de justiça. Eu fui generoso, Deus. Fui generoso como Jó. Até da causa de desconhecida ele dava conta. Da viúva ele fazia sorrir. É por isso que as pessoas se impressionavam com Jó. Porque Jó era alguém generoso que ia para muito além da sua casa. Mas muito além da sua casa. Eu e você precisamos aprender o conceito de generosidade para ir muito além da nossa própria família. Muito além das festas pessoais. Muito além dos privilégios individuais, muito além. Eu tenho que olhar e me importar. E olhar fixamente para Jesus, mas olhar fixamente para os meus irmãos. E olhar fixamente até para aqueles que não são meus irmãos. Independente do que vai acontecer coletivamente. É uma postura minha. Eu quero ser generoso. Tem gente que pergunta, né? Por que você faz discipulado com gente que nem vem na igreja? Então, você não entendeu ainda? Eu não recebo nada, irmão. E o pessoal de Cuiabá está valendo e não precisa me pagar nada, não. Eu falo para eles. Tem gente que eu faço discipulado aqui que vocês nem sabem, que nem na igreja não vem.
E por que você faz? Porque a pessoa está perdida. Você vai deixar a pessoa perdida? Isso não faz o menor sentido. Nenhum. Que pediu, não vem forçando para mim, faz o fulano lá, que você vai, o cara não quer. Até hoje, nenhum que pediu ficou sem ajuda. Durante quanto tempo? Esse aqui é o problema. É por isso que eu canso. Porque o tempo é enquanto ele precisar. Até que eu consiga, eu digo para todos eles, eu vou pegar na sua mão, quando você estiver numa igreja, absorvido e abençoado nessa igreja, eu solto e a igreja toma conta de você. Tem vários. O que é que alguém pode dizer? Por quê? Porque se Deus for generoso comigo e diz, Geraldo, toma isso aqui, eu não posso ficar para mim. Se Deus tem sido generoso com você, você não pode, irmão. Nem que queira, você não pode ficar para você. Quem é que vai ter que reconhecer a generosidade? São os outros, e não você. Alguém vai ter que dizer para você. Por isso que um bom conceito, um bom jeito de enxergar um líder da igreja, generosidade. Naturalmente, um líder não é aquele que fica murmurando, porque ele é generoso. Ele faz mais do que te pediram. Ele faz além do que era necessário. Por isso que não tem murmuração do líder. Porque ele aprendeu que do mesmo jeito que ele foi, alguém foi generoso com ele, ele também vai ser generoso com alguém. Foi isso que fez com que as pessoas perdessem vida. Eu não sei se a gente tem noção do que esses caras perderam na reforma. John Hus, Jerônimo Savonarola, Wycliffe. Esses caras morriam, uns morriam queimados, outros estripados. Assim, estripado é você pegar e abrir o bucho do camarada. Outro, cerrado pelo meio, tem cerrado, tá, irmão? Um machadado, você dá uma machadada, morre rapidão. Agora, cerrado, eu não consigo nem imaginar. Só que o cerrado não era cerrado assim. Era botar de cabeça para baixo. Pensa você, e a serra comer desse jeito. É que a gente não lê essas coisas. E fica brigando por questões de, mas estacionamento, eu queria uma vaga para mim. Estaciona onde você quiser, irmão. Pelo amor de Deus, vamos brigar por isso. Ninguém brigou, tá? Só estou falando, só estou chutando aqui. Mas a proporção, totalmente desproporcional. A gente tem que aprender o conceito de generosidade na vida, ok? E aí, então, a gente entra no verso 19, que era esse o contexto, de avareza total, de se importar com o próprio umbigo, de esquecer daquilo que estava acontecendo à volta. E ele diz, então, que um desafio é que a gente precisa entender que existe vida depois da morte. A gente sabe aí que os camaradas estão vivendo. E logo depois aconteceu morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E diz o próprio Abraão que ele está descansando e ele em tormentos. E o tempo todo, a partir do verso 23, no inferno, as expressões são: ele está em tormentos, ele levanta os olhos, ele vê a Abraão, ele conversa com o pai Abraão, ele lembra dos seus familiares. Então, essa noção de que a pessoa morre e dorme é uma tentativa, irmão. São as duas noções, de que a pessoa está dormindo depois da morte e que quando acordar, se houver uma punição, vai ser aniquilação. Ninguém quer sofrer. A questão é essa. Deus vai chamar o camarada para prestar conta da maneira como ele está administrando a vida. Então, lá, depois da morte, existe vida depois da morte, e imediatamente depois da morte a pessoa já usufrui dos benefícios do céu e dos malefícios do inferno, onde ele vai estar no inferno, e quando Jesus Cristo voltar, ele recebe quem vai para o céu, a parte material, para desfrutar plenamente do céu, e quem está no inferno vai receber sua parte material para desfrutar plenamente do inferno. Ou seja, quando Jesus voltar, o gozo no céu vai aumentar, e quando Jesus voltar, o desprazer no inferno também. E aí as pessoas serão jogadas do inferno para o lago de fogo de enxofre. Inclusive o inferno vai para lá. Aí diz o texto que as pessoas vão correr atrás da morte, e a morte não vai mais existir. E aí esse é o problema. Que as pessoas vão passar a eternidade sem possibilidade de mudança num estado como esse, ou no céu ou no inferno. É isso que deveria fazer com que, baseado na generosidade de Deus na minha vida e na realidade de que existe vida depois da morte, irmão, há uma tensão em que nós vivemos que nós não vamos resolver isso aqui agora. Com todos os artifícios que a igreja der, você prega o evangelho fazendo sinal, você pode fazer o que você quiser, irmão. A gente vive um ponto de tensão.
só resolve o ponto de tensão quando a gente morre ou quando Jesus volta. Não tem outra possibilidade. Então, querer um tipo de trabalho onde eu possa trabalhar no meio de gente crente, onde eu possa poder pregar o evangelho e não ter nenhum problema, isso não existe, irmão. Nessa face da terra não existe. Quando a gente levantar a bandeira, por mais educado, por mais gentil, por mais no horário fora do horário de trabalho, por mais que você queira colocar qualquer estratégia, quando você levantar a bandeira do cristianismo, o ódio em relação a Deus vai ser imputado imediatamente a você. É assim, porque todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, obrigatoriamente serão perseguidos. O problema é que tem gente que, por conta da perseguição, diz, não, mas é ética, né? É o mesmo argumento que eu ouvi de camaradas que não queriam dizer para o pai e mãe, gente italiana, alemã, eu digo na frente, porque eu sempre disse isso, que chega lá e vem com a conversinha fiada. Pastor, a Bíblia diz que eu tenho que honrar pai e mãe, e em nome de honrar pai e mãe, eu vou continuar na idolatria, não vou sair, porque afinal de contas meu pai é velho, se eu fizer isso vai ofender a ele e eu tenho que obedecer a Bíblia. Aquele que ama mais pai e mãe do que a mim, nem é digno de mim. Se você quer ir com seu pai e com sua mãe na idolatria, vai junto com ele para onde eles vão. É assim, irmão. Porque Deus disse a Abraão, sai da sua casa, da sua parentela. Ah, mas né, Abraão é rico. Não, mas eu vou sair daqui, meus pais, acho que eu vou abandonar. Para onde? Depois nós conversamos. Não, mas veja bem, vai pegar mal eu dizer que eu vou para um Deus estranho, assim, nem sei para onde vão. Meus pais vão dizer que eu sou o quê? Não interessa. Saiam, por quê? Porque os pais de Abraão eram idólatras. Fim. Então, neste entendimento, com qualquer tipo de gentileza que você quiser, a tensão não vai sair. Meu desafio para você, seja generoso com seus familiares. Fale. Isso tem vida depois da morte. Não tem aniquilação, onde as pessoas cessarão de existir. Você fala, não tem sofrimento. O máximo que vai acontecer, eu deixo de existir. Puf, uma poeira, assim, puf, desintegrei. Thanos, tá. Não é assim não, irmão. Vai estar vivo, vai estar sofrendo, e vai estar lembrando. E a arrogância é tanta que depois da morte o cara diz, manda lá para conversar com os meus familiares. Você lembra, né? Aqui fala só da postura desse cidadão. Mas ele lembra que os parentes dele faziam exatamente a mesma coisa. Sabe aquele ditado que a fruta não cai longe do pé? A mesma avareza pelo jeito que tinha dele, também tinha dos seus familiares. E se os familiares dele forem avarentos como ele, vão para o mesmo lugar que ele, se ele morrer na prática da avareza. Então, ao contrário da prática da avareza, a prática da generosidade. Como é que você vai ser generoso? Colocando a sua própria vida em risco em favor de seu irmão. Ou colocando a sua vida em risco em favor do outro. Eu não conheço, eu não sei para onde vai, mas eu preciso dizer a você. Eu quero estar aqui um comprimido, estar aqui um dinheiro, mas em nome de Jesus é isso. Nossa, a galera vai pular miúdo, deixa pular, fazer dancinha, sapato, não me interessa. Em nome de Jesus é isso que eu tenho para te dizer. Fim. Você que dê conta da sua vida, mas eu, como atalaia, não posso deixar de, ao seu lado, tocar a trombeta celestial. Irmãos, as pessoas que passam na mão de vocês, vocês falam, vocês compartilham o evangelho? Vocês lembram que talvez não pode nem... O evangelismo explosivo entrou no meio da igreja, que eu acho que foi um negócio meio estranho, porque a gente quase que coisifica o outro, mas isso, hoje em dia, tem muitos que nem isso não estão fazendo. Porque para mim, evangelismo é relacionamento. Mas, mesmo sem relacionamento, a gente tem um medo enorme. Nossa, brota uma ética aqui, acho que nem Jesus tinha. Uma ética não sei de onde, de respeito absoluto. As pessoas viram hermeticamente fechadas. Irmão, a gente está em risco. A vida é assim. Quando a gente falar, as pessoas não vão gostar. Eu não sei qual vai ser a reação. Mas não me interessa o que vem de lá. Me interessa o que vai sair daqui. E daqui vai sair generosidade, porque saiu de lá a generosidade. Tem que ser um rio de água viva. E as pessoas passando, pode ser uma palavra. É impressionante. Por onde passa, você deve ouvir isso. Vocês devem ouvir. Você é desse jeito, por quê? Porque a evolução diz, nossa, ninguém fala nada. E se diz, nossa... Olha, você está acontecendo isso com você, como Deus é bom. E faz com que... Só isso. Nem isso as pessoas não querem falar. A avareza de palavra, que é uma coisa absurda. De não ser uma pessoa generosa. Nossa, eu fui dele. Mas ele falou de Deus. Mas ele acertou o que tinha para falar. Mas ele fala de onde ele está. Porque todo mundo fala de algum lugar. Todo mundo fala de algum lugar. Eu me lembro, quem está no exército, eu gosto de exército e tal, eu sei como a situação é extremamente tensa, né?
quando a gente está em lugares absolutamente rígidos, não tem as pessoas percebem. Me lembro com 18 anos, fui chamado, estava de guarda até o talo, tomando guarda, castigo, castigo, castigo. Eu cheguei e falei, bicho, porque eu falei que eu não tinha como cortar o cabelo, que eu saía de lá e ia trabalhar, do trabalho para cá, lá para o trabalho. Não dá, bicho, não tem tempo viável. Só se eu fosse cortar o cabelo andando, se alguém andando, não tinha como. E aí eu disse, eu não corto o cabelo porque não tem como. Se eu não for trabalhar, eu vou ser desempregado. Se eu não vier para cá, eu tomo guarda, vocês escolhem o que vocês querem fazer. Aí eu tomei um monte de guarda. Eu estava no Espírito Santo. Um dia eu cheguei às 5 horas da manhã. O cara disse, 5 horas da manhã. Véio. Vocês têm noção, eu ia correndo, acordava às 4, já dormia fardado. Levantava às 4 e, mano, ó, eu nem sei quantos quilômetros dá no pique, mano, porque senão eu ia chegar atrasado. Chegou atrasado, era guarda, sem nem fazer nada. Já estava devendo antes de começar o dia. Falei, mas eu vou chegar na hora. Eu chegava na hora. Quando eu cheguei lá, 5 para 5, o grupo de comando, ó, o sargento quer falar com você. Meu amigo, foi hoje ele vai ouvir. Hoje eu tô com coragem. Eu já tô mesmo, né? Hoje vai ser hoje. O que foi? Era um sargento que nem era da minha guarnição. O que aconteceu? Cabo João se apresentando. Ah, eu queria perguntar para você, por que você está tomando tanta guarda? Porque isso não combina com você. Olha só que interessante. As pessoas enxergam, eu nem sei como. Eu era tão imaturo, nem sei como. Não. As pessoas enxergam que alguma coisa diferente tem. Seja generoso por onde você andar, para que outros, não tem nada a ver comigo. E o meu sargento estava do lado e eu falei. Eu já não disse para o senhor, e falei um monte lá. Ele diz, olha, por conta disso, hoje vai ter alguém aqui para cortar o cabelo, dentro do exército. E eu falei, agora sim, alguém me ouviu, beleza. E a partir de hoje, todos os seus castigos estão perdoados. Eu acho que foi a primeira sensação que eu tive de perdão. Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa, eu tinha um monte de guarda para tomar. Eu falei, agora vou poder dormir, a sua guarda está perdoada. Ele nem era meu sargento, ele falou isso na frente do meu sargento. As pessoas, em alguma medida, precisam olhar para você e dizer assim, isso não combina com você. Você precisa falar da celestialidade da vida. Você precisa dizer que tem vida depois da morte. Não tem aniquilação, não tem sono, tem vida. Mas a partir do momento que Deus deu vida dentro do ventre, é vida até o fim. Nós somos, num certo sentido, imortais. Depende do conceito de mortalidade. Se for imortalidade no sentido de que não tem começo, nós não somos. Se for imortalidade no sentido de que a gente não morre, nós não somos porque nós morremos. Mas se for mortalidade no sentido de que preservados nós temos continuidade de vida, nesse sentido nós somos imortais. Uma vez tendo vida, é vida até o fim. Só que o problema é que a vida só tem 2 destinos, o céu ou o inferno. E a gente tem que aprender, diferentemente dos fariseus, que eram avarentos, diferentemente desse cara que se regalava, um avarento se regala com ele. Um avarento abre a mão para ele. Um avarento olha no espelho e diz, eu te amo. É isso. Mas ele não é capaz de falar isso nem para a mulher dele que ele estava repudiando. Então, deixe-me perguntar. Seus filhos são capazes de perceber generosidade no seu coração? Sua mulher é capaz de perceber generosidade no seu coração? Seu marido é capaz de perceber generosidade no seu coração? Porque se dentro de casa, os que estão próximos de nós não conseguem perceber que existe generosidade, alguma coisa não está certa na sala da justiça. E a gente precisa mudar isso. Como é que a gente faz? Aqui ele fala em termos de céu e inferno, tem várias coisas, mas eu queria só bater nisso hoje. Generosidade. Eu e você, a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, as pessoas que vêm aqui, uma das coisas que elas têm dito é uma igreja generosa. Mas eu quero ver quem vai dizer isso são a sua casa primeiro. A sua casa precisa olhar para você e dizer, eis aqui alguém que não é avarento. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe e nos ajude no processo. Se você não sabe ser generoso, você fala, mas eu não tenho dinheiro. Seja generoso com aquilo que Deus lhe der. Até é interessante porque Paulo experimentou a generosidade das igrejas pobres. Porque eles deram para Paulo, eles pediam, eu nem falei isso um dia, né? Eles pediam, diz o texto, com muitos rogos, diz o texto.
o desejo e o privilégio de participar financeiramente daquela obra. Para aqueles que vivem no Evangelho, para aqueles que são professores que falam para os filhos de vocês, não só lá na escola, você já chegou para eles e perguntar: o que eu posso ajudar na sua vida? Como é que eu posso facilitar a sua história? Como é que eu posso abençoar seu ministério? Porque se você for abençoado, eu vou ser abençoado. Você está falando para o meu filho. Você está falando para a minha casa. Você está falando para mim. A gente nem pergunta, que é para nem ouvir. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Pergunte, coloque como alvo. Ah, eu vou tentar ajudar essa pessoa nisso, porque ela está precisando. Eu vou juntar aqui, eu vou fazer aqui, vou recolher ali. Mas eu preciso, não é distribuir, eu preciso aprender a ser generoso no coração a partir desses que estão próximos de mim. E aí a generosidade se expandindo para aqueles além de mim. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Os fariseus foram avarentos. A igreja do Senhor, às vezes, tem ciúme do teu trabalho, Pai, da tua generosidade, porque quando cabe generosidade, certamente cabe pessoas. Nós não somos os únicos alvos a recebermos da tua parte uma generosidade celestial. O Senhor derrama sobre nós e para além de nós. Muito obrigado por isso. Obrigado porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, superabundante graça. Que coisa maravilhosa. Todos nós experimentamos a superabundante graça do Senhor. Obrigado por isso, Pai. Nós nem merecíamos, recebemos misericórdia, mas a generosidade é tanta que os teus apóstolos falaram de muita misericórdia. Falaram das entranháveis misericórdias de Cristo. Que coisa maravilhosa. Até a misericórdia foi generosa. Foi generosamente aplicada sobre nós. Pai, do mesmo jeito que lá no passado, o Senhor levantou líderes na igreja e pediu que escolhesse, porque sempre há homens de verdade que aborreçam a avareza. A avareza é idolatria, vem junto com um monte de outros problemas no coração. Nós não queremos ser avarentos. Ensina-nos a sermos generosos. Se tem algo para comemorarmos na Reforma Protestante, que seja a generosidade de palavras, generosidade de tempo, a generosidade de esforços, a generosidade de podermos chegar diante de Ti e dizer: valeu a pena, nos tornamos pessoas melhores. Todavia, ó Deus, assim como Paulo falou, trabalhamos muito mais do que muita gente. Mas não nós, a graça do Senhor conosco, nos faz sermos pessoas trabalhadoras, por prazer, por alegria, porque temos de onde tirar. Porque o Senhor deu muita coisa para nós e nunca foi pensando somente em nós. Ajuda-nos ao que quer que haja no coração de cada um aqui presente, ó Deus, e remotamente. Ajuda-nos a entendermos a importância de olharmos para a nossa vida e perceber que o Senhor nos viu, o Senhor nos alcançou e o Senhor deu para nós mais do que nós precisamos. Ajuda-nos a abrirmos a mente. Ajuda-nos a abrirmos a boca, ajuda-nos a abrirmos o coração, ajuda-nos a abrirmos o bolso, ajuda-nos a abrirmos as mãos e os pés. Quão formosos são os pés do que anunciam boas novas. Nos ajuda a irmos em lugares que outros que não entendem a generosidade não irão. Ajuda-nos a gastarmos o nosso tempo com pessoas que outros que não têm generosidade no coração não entendem a importância disso. Dá-nos graça, Deus, para que todos aqueles que o Senhor colocar em nosso caminho, certamente possam encontrar. Ainda que o desejo delas seja de abusar, mas do nosso é porque existe generosidade no coração. Obrigado pela tua generosidade e nos faz sermos uma igreja generosa em todos os aspectos. Nos ensina isso. É a nossa oração e clamor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe até a noite, irmãos, se Deus quiser.